quero fazer com vocês aqui uma leitura do nosso módulo de língua portuguesa, retomando alguns conceitos que trabalhamos nesta unidade, que estamos trabalhando nesta unidade, começando por pronomes pessoais e a relação com as pessoas do discurso. Pronomes pessoais são aqueles que, em um ato de comunicação, substituem o substantivo, indicando a pessoa do discurso. E quais são as pessoas do discurso? São aquelas que participam do ato de comunicação, ou são objeto do ato de comunicação, como é o caso da terceira pessoa. Então, quem é a primeira pessoa do discurso? É aquela que fala, é o eu e o nós. Quem é a segunda pessoa do discurso? É aquela com quem se fala, tu e vós. E a terceira pessoa do discurso, aquela de quem se fala, ele, ela, eles e elas. Essa relação se estabelece com os pronomes pessoais do caso reto. A gente vê aqui na tabela, aqui, da página 29, a tabela apresenta eu, primeira pessoa, tu, segunda, ela, ele, ela e você como terceira pessoa, nós, primeira pessoa, vós, segunda, eles, elas e vocês como terceira. O que nós vamos ter aqui é um grupo de singular e um grupo de plural. E vamos entender também aqui porque o você está aqui relacionado como terceira pessoa do discurso. Vamos voltar um pouquinho e ver aqui. Na tirinha que nós temos no módulo, a mãe conversa com Magali. Ela diz, então, Magali, o que você quer que eu leia para você? E a mãe tem um livro de contos na mão, mas a Magali pede que ela leia um livro de receitas, né? O que está em destaque aqui é o pronome você. Então, Magali, o que você quer que eu leia para você? No primeiro quadrinho, a mãe emprega o termo você para indicar a pessoa do discurso, que é aquela com quem se fala. Então, a menina Magali é a segunda pessoa do discurso. Ainda no primeiro quadrinho, a mãe de Magali usa o pronome pessoal eu, para se referir a si mesma, ou seja, a primeira pessoa do discurso. Existe aqui uma interlocução. Os pronomes de tratamento você e vocês, devido ao seu amplo uso na função de sujeito, já são classificados por muitos gramáticos como pronome pessoal do caso reto, porque originalmente eles são pronomes de tratamento. Mas olha bem, alguns gramáticos classificam então como pronome pessoal do caso reto. E por quê? Por causa do seu uso na função de sujeito, e o verbo se relaciona ao pronome você. Contudo, em vez de serem classificados como pronomes de segunda pessoa, atenção a isso aqui, como era de se esperar, já que ele se refere, olha, à pessoa com quem se fala, eles são relativizados como pronomes de terceira pessoa, singular e plural, devido à sua flexão usual. Assim falamos, você irá e não você irás. Resumindo tudo isso aqui, nós dizemos assim, ó, você vai. Vai é um verbo de terceira pessoa, que a gente poderia também conjugar com ele vai. Ele vai. Então, essa relação que o pronome você tem com o verbo de terceira pessoa fez com que ele entrasse na lista dos pronomes de terceira pessoa. E disso a gente vai retirar sempre algumas observações, tanto com relação aos pronomes oblíquos que vão ser usados em relação a você, que também vão ser de terceira pessoa. Mas cada coisa a seu tempo, vamos então deixar isso aqui bem claro. Você é a segunda pessoa do discurso, porque é com quem eu falo. Mas ele está classificado dentre a terceira pessoa, por quê? Por causa da flexão do verbo. O verbo está em terceira pessoa. Essa classificação já é aceita pela maioria dos estudiosos da língua, tendo sido, inclusive,
incorporada à maioria das gramáticas e o módulo já atualizado traz para a gente essa informação importantíssima. Agora veja a outra tirinha. Oi, pessoal, este é o novo morador da nossa rua, Marcelinho. Oi, pessoal, quem está falando é Mônica. Ele está se referindo aos seus amigos. E este aqui é o Marcelinho. Ele mandou economizar coelhadas para o bem de todos. E aí ele fala, a Magali pode economizar na comida, o Cebolinha nos planos infalíveis, e o Cascão pode economizar na minha simpatia exagerada, falou Cascão. Ou, peraí, ele disse, na minha simpatia exagerada. E aí, ele diz, todos devem economizar água. Ele se espanta e os outros riem. Então, ele aparece aqui nesse quadro, no segundo quadrinho, substituindo a palavra Marcelinho. Então, Marcelinho está sendo substituído por ele. É uma função do pronome, substituir o nome. Ele é um pronome pessoal do caso reto, então ele também tem a função de sujeito. Ele mandou, a gente pode perguntar quem mandou economizar. Quem mandou? Ele. E ele é Marcelinho. Então, tá vendo? Ele substitui o nome, tem a função de sujeito e está aqui bem empregado, pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa do singular, verbo concordando, tudo muito bem feitinho. Olha. Ele mandou, concordância verbal perfeita. Veja que nesse caso, no segundo quadrinho, a Mônica usou o pronome pessoal ele para retomar o substantivo próprio Marcelinho, evitando sua repetição. E esse efeito no texto é uma riqueza para a produção do texto. Então, assim, evitar a repetição de palavras. Isso deixa o texto mais fluido, comunicando melhor. Vemos, então, que o pronome pessoal pode tanto apresentar a pessoa do discurso, quanto substituir um termo já mencionado, retomando. Dessa forma, concluímos que essa subclasse dos pronomes exerce mais de uma função na frase, dependendo do contexto de uso. Os pronomes pessoais, de acordo com a função que exercem, podem ser divididos em 3 tipos: retos, oblíquos e tratamento.